Quem está com fome, quem está com sede da palavra, diga amém. Amém. Oh, que bom que você está. Então, olha para o teu irmão do lado e diz: tem um banquete nos aguardando. Amém? A pessoa ficou feliz por isso? Você viu esse brilho no olhar da pessoa? Senão você ora por ele, viu? Tá bom? Ora por ele. Abra sua Bíblia Sagrada, abra as Escrituras Sagradas em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Obrigado, irmão. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Aleluia. Evangelho de Lucas, e o capítulo de número 9. Os que encontraram, digam amém. Aleluia. Vamos ler então a passagem a partir do versículo 22. Lucas 9, 22. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Diga glórias a Deus. Mais um versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, aí está a pequena porção da tua palavra, a qual foi lida, para que teu Espírito, Senhor, testifique no coração dos teus filhos a mensagem do teu Evangelho nesta noite, neste culto de libertação. Que venha a tua glória, Senhor, dando a todos o discernimento, o entendimento, porque é impossível que o homem natural entenda e discina as coisas espirituais. É preciso que teu Espírito esteja agindo no homem natural para que isso ocorra. Então que venha a tua glória sobre os teus filhos, sobre todos que aqui adentraram e ouvirão a tua palavra em espírito e em verdade. Digam amém? Graças a Deus. Bom, essa palavra que vai ser pregada hoje, amados, ela é uma palavra que vai nos fortalecer muito, como todas as vezes que o Senhor nos revela uma palavra. Mas ela é especificamente para discípulos. Quantos aqui são discípulos? Digam amém? Amém. Discípulos são o quê? Seguidores de Jesus Cristo. Amém? Você segue a Jesus? Amém. Segue a palavra? Então, em nome de Jesus, é para você. Então vamos ao que Deus nos revela essa noite. E Deus, existe uma grande distância, aliás o tema da pregação é este. Há uma grande distância entre vontade de Deus e permissão de Deus. Ou seja, há uma distância muito grande entre vontade de Deus e sua permissão. Você crê? É sobre isso que nós vamos estar falando. Vontade. Lá no princípio, por exemplo, Adão e Eva, Deus tinha vontade que eles vivessem para sempre no paraíso. Amém ou não amém? Amém. Alguém tem dúvida disso? Não, né? Tanto é que Deus deu para eles todas as coisas que foram criadas e deu até a eles o direito de colocar os nomes. Quer ver? Vamos lá em Gênesis, no capítulo de Gênesis. Deixa eu ver aonde. Lá no início de tudo. Só para você ter convicção disso. Aleluia, Jesus. Lá no capítulo de número 2. Bom, o Senhor Deus, versículo 16, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Né? Então ali Deus criou todas as coisas e deu para o homem, inclusive colocar nomes sobre as coisas, e depois também disse: olha, você pode fazer tudo aqui, só não pode fazer uma coisa, tocar no fruto daquela árvore, aquela que está no centro do paraíso. Então a vontade de Deus era que o homem vivesse aqui, inclusive crescesse e se multiplicasse. Amém? Então até hoje era para ser uma bênção. Adão e Eva no paraíso, ainda existiria o paraíso sem nenhum toque, não teria sido contaminado. E as descendências de Adão e Eva, que somos nós, amém? Você tem dúvida de descendente de Adão e Eva? Não, né? Ninguém aqui é maluco de achar que você nasceu de uma explosão cósmica, né? E a ciência diz que você é. Ou você é descendente de macaco, ou você é de uma explosão cósmica. Você crê nessas duas coisas? Não. Então nós cremos que nós temos
pela vontade de Deus, porque Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? Fez do barro o homem e soprou nas suas narinas o seu fôlego. Então deu ao homem o espírito, o fôlego de vida, amém? Então esse é o que nos leva à fé. A fé nos leva a crer que o homem foi criado de Deus à sua imagem e à sua semelhança. Então a vontade de Deus era que a sua imagem, a sua semelhança, até hoje andasse mostrando ao universo a glória de Deus aqui na terra, povoando este mundo. Mas infelizmente o que aconteceu? Foi permissão de Deus que a serpente tentasse Adão e Eva, e por permissão eles caíram, né? Mas foi necessário aquilo. Então há uma distância. Deus não desejava ver aquilo, mas Deus permitiu que Adão e Eva caíssem no erro da tentação. Eu convido a igreja a voltar lá em Novo Testamento, em João 17. Então, concluindo, há uma diferença entre vontade de Deus, Adão e Eva: cresçam e multipliquem, tudo é de vocês. Não toquem, a vontade é que vocês me obedeçam, não toquem naquela árvore, não toquem no fruto daquela árvore. Agora, esse era o desejo de Deus, e Deus fez isso para colocar o homem à prova. Ele permitiu que aquela árvore não fosse colocada ali, e não houvesse ali um momento de prova, de provação. Então o homem, desde a sua criação, é permitido ser provado. Amém ou amém? Então isso é permissão de Deus. Então não é vontade dele que o homem caia, mas ele permite que ele seja provado. Amém? Então vontade é desejo de Deus, e permissão é necessidade. E você vai entender por quê. Lá em João 7, eu falei Evangelho de João, mas não falei o capítulo. Vamos em João, capítulo 17. Eu falei 17 ou 7? 17. Então, você está certo, que é 17 mesmo. Porque eu já vou ter que fazer outro exame no óculos. João 17. Nós vamos agora a alguns exemplos da vontade de Deus. Para quem não conhece a Bíblia Sagrada, esse é o momento que Jesus, ele se afasta para fazer uma oração. Essa oração é especial. Diga para o irmão do seu lado, para a pessoa que está ao seu lado, tanto da direita quanto da esquerda: foi para nós essa oração. Amém? Aquela oração que Jesus vai fazer agora em João 17 era para nós também. Também era para nós, porque era a oração sacerdotal. E nós vamos ver isso. Já revelei tantas vezes aqui essa palavra, né? Mas o Espírito Santo me faz ler de novo. Vamos então ver aqui alguns exemplos da vontade de Deus em João 17 e também versículo 17. Olha aqui a vontade de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não se esqueça que Jesus está orando aqui, viu, amados? Ele está orando e falando com o Pai a respeito dos discípulos. Por isso que eu perguntei quantos aqui eram discípulos, e disse que essa palavra é para discípulo. Amém? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O versículo 20 diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Diga glórias a Deus. Tem uma dúvida que você está incutido nessa oração de Jesus? Aleluia. Versículo 21. A fim de que todos, ele inclui a nós, a todos, sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade, amém, igreja? A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles
estejam. Diga glória a Deus. Qual é a vontade de Jesus aqui? E onde eu estou, Pai, que eles também estejam comigo. Que a glória que o Senhor me deu, que também esteja neles essa mesma glória. Diga amém? Essa é a vontade de Jesus. Exemplo de necessidade. Vamos lá então. João capítulo 7. Agora é 7. Para nós não atropelarmos aí a ordem das coisas. Então nós estamos dando aqui exemplos de vontade e de necessidade. Amém? João capítulo 7 e o versículo 33 a seguir. Aqui Jesus começa a revelar a necessidade de se separar dos seus discípulos. Vamos lá então? É necessária a separação, amém? Havia necessidade de separar deles fisicamente. Vamos então no versículo 33. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Versículo 34 diz: haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis. Também onde estou, vós não podeis ir. Então eles ficaram aqui preocupados com aquela declaração de Jesus. E Jesus ali estava começando a revelar para quem os ouvia e também para os discípulos, principalmente para os discípulos, que haveria de haver um momento de separação física. Vamos então, no nome de Jesus, a João 14. Estamos falando da necessidade agora, amém, amados? Então há coisas que são necessárias e nem sempre elas são da vontade de Deus, amém? Jesus, com certeza a vontade dele era ficar com aqueles amados discípulos, mas ele sabia que havia necessidade da separação. João 14, então ele começa a pedir que eles não ficassem tristes, que eles não turbassem o coração deles. Veja no versículo 1, quando ele começa a confortar os discípulos, que ele já está preparando eles para uma despedida. Então ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, para que onde eu estou estejais vós também. Diga glórias a Deus. Então ele começa a revelar a eles que há uma separação, mas que ela é momentânea e é necessária. Amém? João 16, vamos lá, um pouquinho mais à frente. Ainda estamos dentro da revelação do que é vontade, do que é necessidade. A vontade de Jesus era aquela que nós temos lá em João 17. Pai, né? Esta é a minha vontade, que aonde eu estou, eles estejam eles também comigo. Amém, amém? Amém. Mas era necessária a separação. Então ele começa a preparar os discípulos a respeito da separação. E Jesus então explica no capítulo 16, os que encontraram, digam amém? Amém. Versículo de número 4, João 16, 4, diz assim: ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu vosso coração. Aí o versículo de número 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos, ou seja, é necessário para vocês, amém? É necessário para os discípulos isso. Então algumas Bíblias vão dizer: é necessário para vocês, ou seja, convém-vos, né? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Diga glórias a Deus. O versículo número 8: quando ele vier, olha a missão então do Consolador, do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo, diga o mundo, diga muito mais pessoas serão alcançadas. Amém, igreja? Quer dizer, a única forma do Evangelho se expandir era Jesus se retirar, porque ele estava como homem Deus. Ele não podia estar no estado perfeito de Deus, porque ele estava dentro de um corpo.
Então aquele corpo tinha cansaço, tinha desgaste, precisava comer, precisava se alimentar, descansar. Amém ou não amém? Amém. Agora, se ele se retira daquele corpo, deixa o corpo aqui, sepultado, apesar que nós sabemos que o corpo não ficou aqui, diga glória a Deus por isso. Nós sabemos que Deus deu um jeitinho, né? Mas o corpo dele não fica aqui para os homens idolatrar um corpo, né? Ele se fez, então o corpo dele já foi transformado num corpo de glória e subiu, ascendeu aos céus. Amém? E assim será no dia do arrebatamento. Aleluia. É tremendo isso aí. Mas voltemos aqui. Então nessa passagem Jesus está explicando que há uma necessidade da separação. A vontade de Deus não é essa. Qual era a vontade de Jesus? A que você leu em João 17, quando ele fez a oração. A minha vontade é esta, Pai, que eles estejam onde eu estiver. Aleluia. Então veja que há uma diferença enorme entre vontade de Deus e a permissão de Deus. A vontade é o desejo que ele tem. A permissão é a necessidade que ocorra. Diga amém? Amém. Então, voltando aqui então. Eu parei em qual versículo que ele está acompanhando? 8. Quando ele vier, então, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo de número 14, é o último, vamos ler essa passagem. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Diga glórias a Deus. Vamos agora entender isso tudo, amados, para nós, discípulos dos tempos atuais. Em nome de Jesus, vá lá em 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta que ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 2. Vamos ver para nós agora, discípulos atuais, amém? O que Deus deseja e o que Deus permite, amém? Vamos lá então. Você já está ciente que há uma diferença grande, uma distância entre o desejo, a vontade de Deus e a sua permissão? Mas ambas vêm de Deus, amém? Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Qual é a vontade de Deus? Olha para o teu irmão do lado, enquanto ele procura, se você já achou, diga para ele que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Vamos ver se isso é verdade? 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de quem? De Deus, nosso Salvador, o qual deseja, olha a vontade dele, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora vamos em nome de Jesus, lá mais para frente, na segunda carta do apóstolo Pedro. Não se esqueça que esse ministério é baseado nas Escrituras Sagradas. A ministração da palavra faz você ir lá e visitar a Bíblia. Deus fala com você na palavra de Deus, amém? Então, segunda carta do apóstolo Pedro, ainda vendo o que Deus deseja para nós, está lá em carta de Pedro, na segunda, e no capítulo 3, o versículo 17 a seguir. 17 e 18, mais especificamente. 2 Pedro 3, 17 e 18. Amém? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Fica seguindo o conselho de pessoas aí, viu, amado? Olha o testemunho de vida de alguém para você ouvir o que ele fala, viu? Cuidado, amados. Cuidado, cuidado. Há muitos em meio do povo de Deus que na verdade ainda preferem, são insubordinados ao Senhor, não são convertidos ainda, estão sendo transformados, como nós também o somos, mas Deus nos orienta a nós vigiarmos, porque muitos que estão no meio do povo de Deus são insubordinados à palavra de Deus. Então Deus fala, cuidado para que vocês não caiam no erro deles, e eles estão caídos e arrastam vocês também, vigia. Então antes, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Diga amém. Amém, Jesus. Então Deus deseja que o homem cresça.
que o homem chegue ao pleno e total conhecimento da verdade de Jesus. Amém? Amém. Agora, Deus permite que nós passemos por provações. Você crê nisso? Vamos ver então, desde lá do Éden, ele permitiu que a Eva fosse tentada. E havia um instrumento de tentação ali, a árvore, o fruto. Vamos lá em nome de Jesus, em Tiago. Você está em 2 Pedro. Você vai voltar um pouquinho e vai encontrar a carta do apóstolo Tiago. E você vai encontrar ela e vamos juntos no capítulo de número 1. Então eu falei que Deus permite. Então a vontade dele é que nós cresçamos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Agora a permissão dele é que nós passemos por várias provações. É necessário. Então o capítulo 1 de Tiago diz no versículo 2: Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias, diga várias não é uma só não, né, amados? Tem crente que passa uma prova, aí vem outra e ele fica desanimado. Se passar pela segunda, não se preocupe, vai vir a terceira. Não se preocupa não, vai vir a quarta também. Até quando você viver aqui, vai passar por várias provações. Misericórdia, né? Peça misericórdia. A misericórdia teve lá na cruz, lá para você. Você tem que pedir a força dele para resistir às provações. Amém ou amém? Então não peça misericórdia, que ele já teve lá na cruz. Se ele não tivesse misericórdia, a tua alma já estava condenada para a eternidade. Mas ele teve tanta misericórdia que deu o seu único filho. Ninguém amou o mundo. Só Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E ninguém tem amor maior, misericórdia maior de que Jesus de dar a sua própria vida em favor de alguém. Amém? Então não fique pedindo misericórdia nessas horas não, como você pediu agora, e não peça não. Em espírito, Deus me revela. Pessoas, na mesma hora que eu falei, misericórdia, que misericórdia? No nome de Jesus, fala glórias a Deus, que Deus está me fazendo passar por provas. Até porque Ele é homem, não, Ele é Deus, Ele não mente. Ele diz que jamais permitirá que você ou eu passe por provas, sendo que antes Ele já tenhamos nos capacitado para suportá-las. Diga amém? Amém? Então jamais Ele fará isso. Jamais você vai deixar um filho teu numa situação que você sabe que ele não vai poder fazer, ou não vai poder estar. Então assim também, e você é pecador, faz isso com os teus filhos. Imagine Deus que é santo, vai deixar a tua casa um dos seus filhos passar por situações que ele não tem força? De forma alguma. Então não chame Deus de mentiroso. Se você está em meio de uma prova, Ele já te capacitou para você vencer. Amém? No nome de Jesus. Então vamos seguir aqui, para a glória de Deus. Então veja o versículo de número 2. Meus amados irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, precisa ser confirmada. Amém ou amém? Amém. Então tá bom, as provas que você tem passado por elas, e elas têm sido confirmadas na tua vida. Então reflita sobre isso. Às vezes no meio da prova alguém quer parar. Não, prossiga, mesmo em meio à prova. Louve a Deus. De tudo dá graça, que tudo passa. Depois da tempestade, diz a palavra que virá o quê? Bonança. Diga glórias a Deus. Então, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Uma vez que você passa pela prova, você venceu, você agora vai ser mais perseverante. Espera aí, agora aprendi o caminho. Amém ou amém? Então o diabo começa cada vez a ficar mais fraco. Ele cada vez mais vai fugir de você, porque vai enfrentar alguém que tem um poder muito grande aí, que é a oração, que é o poder do nome de Jesus. Vamos enfrentar aqui em nome de Jesus. Vamos ler o versículo 4, que diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. Então não pode ser parcial. A perseverança deve ser completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então é necessário provações. Deus permite a provação, porque ela é necessária. Mas a vontade dele é que nós cresçamos na graça e no conhecimento dele. Amém? Vamos continuar aqui. Vá lá em João, capítulo 14, por favor. Não, perdão, amados, perdão. Vamos em 2 Pedro, capítulo número 3. Já lemos também, né? Já lemos. Então vá no versículo de número 12. É que eu estou com os endereços aqui, e eu olho para os endereços aqui, que às vezes me atrapalham um pouco na sequência. O Espírito Santo me corrige aqui. Vá no versículo 12 do capítulo 1 ainda dentro da visão que Deus nos permite, porque é necessário. Veja o resultado disso, no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com Tiago, capítulo 1, versículo 12. Reposicionaram-se?
Vamos lá então. Tiago capítulo 1, versículo 12. Amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Digo glória a Deus. Aleluia. Agora sim, você vai em João 14. Faltava ler essa passagem. João 14. Porque vamos ainda à vontade de Deus. A vontade de Deus aqui em João 14 é muito clara também. A vontade de Deus é que nós vivamos em paz. Mas ele fala: filhos, a paz que eu vou dar a vocês não é a paz que a sua carne entende. A vontade dele é que nós sempre tenhamos paz de espírito. Então ele deixa escrito que ele deixa para nós essa paz de espírito. Ela não é uma paz que a carne compreende. Ou seja, é loucura a fé. A fé é crer naquilo que eu não vejo, mas naquilo que eu espero de Deus. Amém ou amém? Então é loucura para aqueles que se perdem. Mas para quem está buscando a Deus, ela é sabedoria de Deus. Amém? É bênçãos de Deus. Então, no nome de Jesus, o Senhor Jesus deixa bem claro em João 14 e no versículo de número 27: deixo-vos a paz. Então a vontade dele é que nós tenhamos a paz, né? Mas a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Ou seja, não é a paz da carne, não. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Diga glórias a Deus. Então está bem claro aí, que a vontade dele é que nós tenhamos a paz de espírito, né? Não a da carne. Mas ele permite que a nossa carne passe por aflições. Amém ou não amém? Tanto é que está escrito: no mundo tereis aflições. Neste mundo, amado, neste mundo é impossível, em relação à carne, deixar que não sentir as coisas, porque nós estamos envolvidos a um manto que é sujeito às coisas desse mundo. Então nós temos que estar em espírito, para que em espírito e em verdade nós possamos continuar a adorar o Deus vivo. Amém ou não amém? Vou pedir que você vá em João, mesmo capítulo que você está, 14, mas vá ao versículo 28, em nome de Jesus. Por quê? Lá no versículo 28, você vai ver que está escrito que o mundo é dominado pelas trevas, e é por permissão dele que isso acontece. Então ele diz no versículo 28: ouvistes que eu vos disse, vou, nós lemos agora há pouco, né, que ele falou aos discípulos: eu vou, mas volto, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei, para que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Diga glórias a Deus. Olha que bênção, Jesus sempre exaltando o Senhor, o Pai, né? Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. E o versículo 30 ele diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Amém, igreja? Esta é a prova bíblica que Deus permitiu, não é vontade dele, mas ele permitiu que houvesse um governante e inimigo dele, desse mundo. As trevas dominam este mundo. Tanto é que nós sabemos que a Bíblia diz que este mundo é dominado pelas forças tenebrosas do inimigo. Então vamos em nome de Jesus no capítulo 12 do mesmo evangelho que você vai estar, ainda confirmando a questão do domínio maligno que há neste mundo, que tantas pessoas se matam, morrem e matam por causa deste mundo, por causa das coisas desse mundo. Tem pessoas que ficam doentes, estressadas. Olha, amados, o inimigo é tão astuto que faz você odiar, faz você, quando eu falo você, é o ser humano, faz você ser ambicioso a ponto de matar, roubar e destruir como ele é. Quando eu falo você, me refiro ao ser humano, amém? É lógico que aqui dentro desse tempo, eu quero crer que todos aqui estão desprendidos das coisas terrenas. Mas não se esqueça que se prender às coisas terrenas, misericórdia, é muito hipócrita dizer que ama a Deus e está preso às coisas terrenas. É lógico, você deve ter sonhos, mas os seus sonhos não podem ultrapassar os sonhos de Deus. Quer ver você livre da escravidão da carne. O seu objetivo, o seu plano de ser alguém ou ter algo, não pode ultrapassar a fronteira do que Deus quer para a sua vida. Porque eu é que você, diz o Senhor, eu é que sei o que é melhor para vocês. Meus pensamentos são muito maiores que os vossos, diz o Senhor. Amém, amados? Os planos do Senhor são muito além daqueles nossos. Amém ou não amém? Então, se você é um servo, diga sempre ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Amém?
Então, voltando aqui em João 12, quando eu pedi que você fosse, em João 12, ainda para dar continuidade à revelação de que esse mundo é dominado por forças malignas das trevas. Em João 12, 31, vimos agora em João 14, que Jesus falou, aí vem o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim. Ou seja, o príncipe nessa visão bíblica é governante. Então, o governo desse mundo está vindo aí, ele falou para os discípulos, ele nada tem em mim. Agora o capítulo 12, versículo 31 do mesmo evangelho vai confirmar isso também, dizendo assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ele estava se referindo ao que haveria de acontecer com ele, e qual era o que ia acontecer no mundo espiritual, a respeito desse maligno que domina esse mundo. Então ele está dizendo, ó, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Diga glórias a Deus. Viu aí, amados? Vamos procurar entender melhor isso tudo. Vai em Romanos, no capítulo de número 5. Aleluia, Jesus. Enquanto você encontra Romanos, capítulo de número 5. Aleluia, Jesus. Nós temos que compreender a seguinte questão: nós nascemos do pecado, infelizmente. Amém ou amém? Você crê que nasceu do pecado? Todo ser humano é origem de Adão e Eva. Nasceu da ira, ou seja, no momento que Deus irou-se e expulsou aquele casal da presença dele. Então, toda criatura que nascer da mulher, nasceu de forma natural, está debaixo da ira de Deus. É necessário nascer de novo. Não se admire quando Deus fala, é necessário nascer de novo. Então esse nascimento aí, se não fosse assim, amados, vamos dizer, a pessoa é abordada na rua por criminosos e é levada a um estupro. Ela é abençoado esse relacionamento, mas a física da criação faz com que, se houver a concepção naquela hora, vai gerar uma vida. Aquela vida não está debaixo da graça de Deus, é um anjo, tudo bem, uma criança não tem culpa de nada, obviamente. Mas eu me refiro aos reflexos, às consequências daquele ato. Amém ou não amém? Então é a natureza do homem e da mulher. Como se coabitou, está no tempo da fertilidade, vai gerar. Não adianta, é fato. Então não é essa história de que todos são filhos de Deus, é vontade de Deus. Não. Aí está a distância entre a vontade e a permissão de Deus. Isso sem eu falar de relacionamentos que a gente não precisa nem expor aqui, que a igreja sabe disso. Amém ou não amém? Voltando aqui às Escrituras, para ter convicção de que nós somos realmente pecadores, nascemos da ira, nascemos debaixo do pecado, e pecamos em pensamentos, quando não agir, não pensar, não falar, erramos de várias maneiras, pecamos a todo momento, a tal ponto dos discípulos dizerem ao Senhor Jesus: Senhor, sendo assim, ninguém vai ser salvo. Jesus fala, isso é impossível aos homens. Diga amém? Amém. Mas para Deus não há impossíveis ao que crê. Diga glórias a Deus. Eu pedi que você fosse em Romanos 5, sabe por quê? Porque aqui é a prova bíblica que todos os homens pecaram, estão debaixo do pecado, estão debaixo da ira, e todos pecaram e quem está no pecado, o salário do pecado qual que é? A morte, né? Por isso que a morte entrou em todo ser humano. Portanto, versículo 12 diz, Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém, igreja? Então a igreja está bem consciente então de que é necessário nascer de novo. Amém ou não amém? João capítulo 3. Aqui você sabe, amado, eu sei que você já cansou de ler isso ou não se cansou, ou já viu isso várias vezes, mas ali há um encontro às escondidas de um grande sábio. Este homem aqui, amados, para quem não sabe, em João 3, chamado Nicodemos, era um dos principais dos judeus. Para quem não sabe, ele tinha um cargo elevadíssimo entre os escribas, entre os judeus, lá no Sinédrio, que é a cúpula, onde ficava a cúpula dos judeus. Este homem é um dos mais importantes dos judeus, mas ele ficou tão intrigado com as mensagens de Jesus, que ele deu um jeito de se encontrar às escondidas com Jesus, e Jesus prontamente foi. Aqui diz que de noite ele foi ter com Jesus. Quem lê em João 3 aí, vai encontrar a palavra que diz assim: havia entre os fariseus, diga, professores das leis, amém?
fariseus, os professores das leis de Moisés, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, ou seja, às escondidas, foi encontrar-se, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, olha o respeito, chamamos de mestre, né? Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não estiver com Deus. A isso então Jesus responde: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele então fica intrigado e pergunta a Jesus, né? Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te admires quando te digo: importa-vos nascer de novo. Amém, queridos? Aí está então a revelação de que o homem natural já nasce debaixo do pecado. Ele precisa ser liberto do pecado, e para isso é necessário um novo nascimento. E esse nascimento, ele vem do Espírito. Diga amém? Amém. Nascer de novo, amados, a certeza de que você nasceu de novo é quando o fruto do Espírito começa a estar na sua vida. Aí é o que está lá em Gálatas 5. Aí você vai ter certeza que você já é uma nova criatura, quando o fruto do Espírito estiver na sua plenitude, governando a sua vida. Quando ainda não, você está sendo gerado. Amém, igreja? Lá em Gálatas 5 você tem total condições de ver o manual, se você está com o Espírito Santo ou se ainda está debaixo da ira. Se ainda quem está governando a sua vida é o Espírito do diabo. O Espírito do diabo, que é o Espírito da ira, né? que dominou o homem, o dominante deste mundo, ele deixa o homem com os frutos da carne. E quais são os frutos da carne? Vamos lá em Gálatas capítulo 5. Vamos lá então, em nome de Jesus. Não se iluda, viu, amados? Não se iluda. Se você não estiver da forma que está em Gálatas 5, você ainda não está convertido. Não se iluda. Vamos lá. Capítulo de número 5 diz assim, no versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfaça a concupiscência da carne, porque a carne luta, guerreia, milita contra o Espírito. Eu usei de vários adjetivos, porque a palavra milita significa uma guerra, né? Então há uma guerra de militar, né? Militarismo, porque a carne milita, guerreia contra o Espírito de Deus. Pode ver que é o Espírito com letra maiúscula na sua Bíblia, amém ou amém? E o Espírito, que é o Espírito de Deus, contra a carne, porque são os opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sob a lei. Então aqui ele fala o que é carne, o que é o fruto da carne. Ele fala: as obras da carne são muito conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, que é ações indecentes, né? Sensualidade, né? Porfias, que é brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito olha a consequência de ter o Espírito Santo governando a tua vida: é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Diga amém? Glórias a Deus. Não há dúvida então, né, amados? Então eu devo ficar triste porque eu não estou com todo esse... Não, amados, calma. Eu acho que um bebê dentro do ventre de uma mãe, ele não fica triste, porque ele só recebe palavras de carinho. Amém ou amém? Está ali a mãe dizendo: oh, meu filhinho, não vejo a hora, né? E o pai chega, está indo dar um beijinho na barriga, conversa com o filhinho no ventre, e o filhinho está ali e começa a sentir a presença do pai e da mãe. E assim também nós, amados. Não fique triste com as palavras de exortação, porque o pai que ama, ele exorta o filho. E nós estamos ainda sendo gerados. Então, mesmo que você não esteja 100% como está aqui o fruto do Espírito, nós não estejamos, louve a Deus por estar sendo gerado para nascer de novo. Diga amém? Glórias a Deus. Então vamos continuar. Vai em Gênesis capítulo 3 de novo.
Por que eu peço que você vá lá? Porque, amados, essa questão de deixar Deus governar as vidas, esse ministério aqui, para quem não sabe, realmente visitantes, em primeiro lugar, sejam bem-vindos. Os membros já têm bastante ciência do que é esse ministério, os que membram aqui. Esse ministério aqui tem sido usado por Deus desde a sua fundação, para ensinar a cada um que aqui congrega, né, que cada um necessita aprender a usar a sua autoridade. A autoridade que Jesus te deu, diga: eu tenho essa autoridade. Amém? Afinal está escrito, né, amados? Jesus disse aos discípulos, quantos são discípulos? Amém. Jesus disse aos discípulos: eis aí vos dou autoridade. Vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Então nós temos lutado constantemente contra as setas malignas que tentam seduzir o povo desta comunidade, enganando-os de que você não tem autoridade. Você tem autoridade. Esse ministério tem ensinado isso, que o nome de Jesus é sobre todas as coisas, tanto no céu como na terra ou embaixo da terra. Diga glória a Deus. Ninguém aqui está preocupado em chamar a glória para si, não, amado. Muito pelo contrário. Eu peço que você vá em Gênesis 3, porque embora a carne deseja que sempre alguém seja culpado pelas ações, esse ministério não vai fazer isso. Porque a pessoa que busca a glória no homem, ela está transferindo, na verdade, a sua responsabilidade. E é isso que esse ministério não deixa de ser ensinado. Deus falou claramente no meu coração. Aliás, quando Ele me chamou para a obra, eu falei fortemente: Senhor, eu estou muito bem como membro. Eu sou um dizimista, ganhava muito bem, era gerente de vendas, eu tinha um salário muito bom. Então eu me achava um excelente dizimista. Senhor, eu sou um grande dizimista, sou fiel, nunca roubei do Senhor, jamais hei de roubar, o Senhor sabe disso. Então eu sou um dizimista fiel. Está muito bom o jeito que eu estou. Na minha cabeça estava muito bom, estava do jeito que eu estava. Mas quando veio a revelação, quando tudo começou a determinar que eu estava sendo separado para o pastorado, eu falei: Senhor, eu não quero ser mais uma igreja, ter mais uma igreja. Aí o Senhor falou bem forte no meu coração: não, eu estarei no ministério da palavra do conhecimento, e aí só colocarei verdadeiros adoradores. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz. Por quê? Porque eu não queria que fosse só mais um ministério que ficasse chamando a glória para si mesmo. E hoje eu me sinto muito mal quando eu escuto, embora como estratégia, alguns ministérios na mídia, dizendo: venham porque eu vou fazer tal coisa, eu vou me consagrar para que você esteja. Misericórdia. É uma estratégia que Deus até permite, não estou julgando não, mas não é para mim. Eu não me sinto bem se eu falar isso, porque meu ministério desde o início foi esse. Eu pedi para Deus: Senhor, eu quero que aqueles que o Senhor colocar ao meu lado me ajudem, não que eu fique explorando eles. Amém, igreja? Porque aí agora vai ser do homem, não vai ser do Senhor. Então esse ministério tem essa finalidade. E eu só fiz isso, amados, porque sem saber, quando eu fiz essa oração, foi antes de eu conhecer essa verdade, que foi revelada depois. Eu não sabia, depois Deus me revelou e falou: na verdade, esse teu querer era meu. Porque o que eu mais vejo na terra é as pessoas empurrando e passando responsabilidade para outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque está dentro da natureza humana a gente querer empurrar a responsabilidade para alguém dos nossos atos. Eu falei que nós pecamos em atos, em pensamentos, em falar, em agir. Amém, amém? Pecamos porque somos pecadores. Só que é muito mais fácil eu empurrar para outro os meus erros. Aí eu vou me sentir totalmente isento do erro. E é isso que Deus falou nesse ministério? Não. Eu louvei a Deus porque esse ministério, ninguém ensina isso. Você assume o teu próprio erro. Você enfrente as tuas adversidades, porque Deus te deu a força para isso. Parece que é um advogar contra nós mesmos. Parece que, sabe assim, é muito mais fácil. Como eu disse a uma pessoa que nos visitou essa semana, não vou apontar, né, essa pessoa, eu conversava com as pessoas, dizendo: é mais fácil, eu podia te enganar aqui, mas em mim não está o espírito de engano. Então aqui ninguém engana ninguém. Deus permitiu que alguém venha conversar com a gente fala a verdade. E a verdade às vezes não parece agradável à carne, mas pode ser certeza que é para a salvação da tua alma. Amém? Em Gênesis capítulo 3 há uma prova bíblica muito clara, que desde a criação o ser humano quer empurrar para o outro
os seus erros. Veja Gênesis 3, capítulo de número 3, versículo 11. Na queda do homem, quando Deus então aparece, depois que Adão e Eva pecou, desobedecendo a Deus, comendo do fruto proibido. Então eles ficam apavorados quando ouvem a voz do Senhor e têm medo e se escondem. Aí Deus pergunta para eles no versículo 11: quem te fez saber que estavam nus? Porque eles falaram, porque estávamos nus, escondemos quando ouvimos a sua voz, tivemos medo e nos escondemos. Aí então Deus pergunta, ele sempre andou com eles, eles sempre andaram nus ali, e nunca viam naquilo nenhuma vergonha. Foi com medo daquele fruto, eles começaram a tomar ciência de algumas coisas, e ali então, quando ouviram a voz do Senhor, se esconderam. Então Deus falou: quem é que te fez saber que estavam nus? O versículo 11: comesse da árvore que te ordenei que não comesses? Qual a primeira coisa que o homem faz? Jogou para cima da mulher. Então disse o homem: a mulher que me deste, sem querer, indiretamente está culpando ao próprio Deus. Percebeu aí, amados? Percebeu aí, amados? Indiretamente está dizendo, culpando diretamente a mulher e indiretamente a Deus. Ele fala: a mulher que tu me destes. Olha aí. É por isso que muitas pessoas vão atrás de revelações, porque é muito mais fácil falar: quantos você conhece, amados? Quantas pessoas você conhece que estão hoje desviados porque disse: eu ouvi tal revelação e não se cumpriu? Quantos? Erga as mãos se você conhece alguém. Erga sem vergonha de erguer. Eu conheço um monte, amados. Ainda bem que você não fica atrás disso. Mas eu conheço um monte de gente que foi atrás de revelações e Deus permitiu, porque aquela vida cria na revelação do homem, não a de Deus, que é a palavra. E quando algo excede o que Deus quer para você, ele vira uma coisa carnal, e carnal é do diabo, porque da carne é carne. Então quem não é aquele que se sustenta, persevera nas tribulações, fica procurando uma válvula de escape, isso é um perigo, amados. É um perigo que mostra uma fraqueza de espírito muito grande. Então precisa de libertação, precisa de fortalecimento, precisa seguir os caminhos do Senhor. Amém? Voltando aqui então, Adão imediatamente disse: a mulher que tu me destes, versículo 11, versículo 12, ela me deu da árvore e eu comi. Então Deus faz aquilo que eu sempre faço aqui quando eu revelo essa parte. Ele então dá licença, então se a culpa é ela, então ela é culpada, então espera aqui, depois eu converso com você, Adão. E depois ele volta a falar com Adão, viu, amado? Não pense que ele culpou alguém, não, que ele vai ficar na boa, não. Deus fala: então espera um pouquinho, daqui a pouquinho eu falo com você. Ele vai para ela e fala: vem cá, mulher. Então disse o homem, versículo número 12. Então disse, o versículo número 12: o Senhor disse à mulher: que é isto que tu fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha aí, já passou a responsabilidade da serpente. Então Deus fala: espera um pouquinho, mulher, vou falar para a serpente, depois eu volto a falar com você também. Se você ler toda essa passagem, você vê que ele vai e fala com a serpente, que é o diabo. Depois ele vai e chama Adão, a mulher, exorta a mulher, dá ali a punição do erro dela. Depois chama Adão também, exorta ele e dá a punição do seu erro. Amém, igreja? Então, esse ministério, Deus falou: eu vou colocar nele verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Eu fiquei tão feliz na terça-feira, quando eu vi testemunhos aqui de pessoas que falaram assim, começaram a falar: eu pedi que o pastor orou, mas Deus fez a obra. Glórias a Deus. Eu fiquei aliviado, fiquei: Senhor, que bênção, esse povo está aprendendo a caminhar. O outro disse: eu determinei, eu vi o sintoma, eu pedi para o pastor oração, nós oramos, mas Deus fez a obra. De novo Deus foi glorificado. Eu falei: meu Deus, que bênção. Eu aprendi, determinei, que bênção. Eu falei: glórias a Deus. Eu falei: é isso aí, Senhor. A igreja está aprendendo. Quem veio aqui terça-feira viu testemunhos desse nível, declarando, preocupados até em não dar glória para o homem. Eu percebi assim até tons de preocupação, e isso é bom, amados. Não pense você que eu fico excessivo, pelo contrário, eu fico feliz como Jesus fica feliz de falar do Pai. Eu fico feliz de falar de Jesus. Amém, igreja? Então, para a glória de Deus, eu peço em nome de Jesus que nós aprendamos isso definitivamente, que Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Ele deu a nós, a cada um de nós, a mesma porção da fé. Eu falei há pouco que é um perigo o ministério assim. O perigo de ministério ser assim, para o homem, para a carne, é não crescer. Porque a nossa natureza é essa, é procurar onde vou ocupar, aonde eu vou ocupar dos meus erros.
Então eu fico procurando. Há pouco eu falei com uma serva de Deus, há pouco eu falei com ela. Eu entrava, ela falou: Deus, eu fui em tal lugar e Deus me revelou tremendamente. Tremendamente Deus não tinha revelado antes a você? Então vigia, amados. Como disse essa serva de Deus, eu digo a você: vigia. Não fique andando procurando revelações, procurando confirmação, porque Deus confirma a tua vitória aqui, ó, na palavra dele. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender do que falou. Diga amém? Amém. Então, no nome de Jesus, para a glória de Deus, de cada 10 que saíram procurando revelações, 11 se desviaram do caminho do Senhor. Ou seja, além de se desviar, desvia outros também. Então vigia, amado. Vigia, porque nada é melhor do que você estar firme, convicto da sua fé e aonde os seus pés estão. Porque Deus os coloca. Diga amém? Amém. Eu vou pedir em nome de Jesus que você vá lá em Efésios. Esse ministério não tem a presunção de chamar a glória para si, porque a glória pertence somente a Deus. E como eu deixei bem claro, os que realmente já foram convertidos já compreenderam isso. Lá em Efésios capítulo 6, eu pedi que você fosse lá, nós vamos encerrar essa ministração praticamente dentro dessas passagens de Efésios. Deixa a carta aos Efésios aberta, lá no capítulo 6, deixa lá por enquanto. E olha para cá, por favor, irmão. Encontre Efésios 6 e deixa aberto ali, vamos falar um pouquinho mais aqui. Porque os que já são convertidos, ou seja, os que já foram tocados pelo Espírito Santo, os que já estão compreendendo, os que estão sendo transformados, mas o percentual da transformação é muito maior do que aquele da conversão. Então o que eu quero dizer com isso? Esses honram ao Senhor, esses honram a igreja e amam a igreja. Não se esqueça que lá atrás, Jesus, para quem nunca acompanhou os evangelhos, Jesus nunca chamou a glória para si mesmo. Ele sempre declarou a glória, era de quem? Do Pai. Amém? Amém? Ele sempre declarou a glória do Pai. Ele nunca fez questão de chamar para ele mesmo. Nada, nada, nada. Por quê? E por causa disso, ele nunca deixou de ser amado e ser respeitado pelos discípulos. Até hoje você respeita e ama Jesus, não é? E o que eu quero dizer com isso? Uma igreja que tem a ousadia de pregar o que nós estamos pregando hoje aqui, que cada um de vocês tem o poder de agir, como o testemunho que eu vi aqui do meu irmão Alexandre, amado? Como o testemunho que eu vi da minha irmãzinha, que pediu oração, mas convicto, que tomou posse. Porque orar um pelo outro é bíblico. Não se atreva de ficar intimidado de não vou pedir oração, não vou pedir ajuda do pastor. Não faça isso. E também não adianta você ser, isso já é outro sentimento que não é de Deus. Porque esse é um sentimento perigoso. Não vou incomodar o pastor. Não é isso não. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, né? Então você deve sim, nós devemos orar um pelos outros, mas tanto eu quanto você, o que ora e o que recebe, deve ter a ciência que é Deus que está agindo em tudo e em todos. Amém? Amém? E a glória e a honra pertencem a Ele. Amém? Amém? E tem que ser dado glória a Ele, não ao homem, ou à placa, ou a fulano, ou ciclano. Sem perceber, essa serva de Deus, quando eu conversei com ela há pouco, ela citou o nome de uma serva de Deus. Olha, fulana, serva de Deus, me perdoe, viu, irmã, que falou comigo há pouco e ninguém sabe que é você, tá? Fica tranquilo, nós conversamos sozinhos, ninguém ouviu nossa conversa. Eu fui, tal lugar, e a fulana, a pessoa citou o nome da pessoa. Cuidado, está dando glória para o homem. Então esse é o ponto, e isso serve de ensinamento para essa pessoa também, que falou isso há pouco comigo. Não faça isso, nunca mais, porque a glória pertence ao Senhor. Herodes, para quem não sabe, Herodes, aquele rei que mandou caçar Jesus, ele era um rei colocado pelo Império Romano, era judeu, rei dos judeus, sendo um judeu, foi colocado pelo Império Romano. Por quê? Porque era um bibelô, era um boneco. Vamos colocar esse judeuzinho aí de rei aí, mas quem manda dele somos nós. O Império Romano fez isso. Então ele sentiu o máximo, só fazia festas. O negócio dele era fazer festa, porque não mandava em nada. Quem mandava era o Império Romano, né? Então o que acontecia? Acontecia que ouviu-se falar que o Messias estava por nascer. E o que ele fez? Havia de nascer um novo rei, um verdadeiro rei de Israel. Então ele ficou apavorado e mandou matar todos os meninos. Você conhece a história do tempo de Jesus Cristo. Aí até que o anjo revela para que José tirasse Maria dali daquela região e o escondesse. Amém ou amém? Dessa passagem, por que eu estou falando de Herodes? Porque Herodes, em determinado discurso, falei isso numa reunião passada, se não me engano, domingo,
O Herodes, num discurso que ele fez um discurso tão inflamado, que o povo ficou babando assim por ele e começou, é voz de Deus, é um Deus falando, é Deus falando. E ele ouviu o povo todo clamando a ele como um Deus, e ele ficou caladinho, ficou recebendo a glória. E a Bíblia diz que porque ele não deu glórias a Deus, que ele podia ter mandado todo mundo se calar, cale-se! Nós somos o povo de Israel, povo do Deus vivo, a honra, a glória pertence ao Senhor. Amém ou amém? Ele optou em se encher de vanglória e de orgulho, né? E a Bíblia diz que ele morreu com medo de bichos, de vermes, porque não deu glórias a Deus. Já viu esse louvor? Já tem um louvor, tem que falar isso, né? Então, no nome de Jesus, eis aí a história. E esse ministério não tem essa presunção de deixar que a glória fique para placas ou para homens, porque Deus deu autoridade a todos. Mas pastor, isso não é um risco muito grande, todo mundo ficar, agora então eu vou para o meu canto, eu vou ficar em casa só. Não. Quem é convertido entende o que Deus está dizendo aqui. E sabe perfeitamente, assim como Jesus não deixou de ter seguidores, não deixou de ser amado e honrado, uma igreja que prega isso, convida que Deus está nela, ele sabe que os seguidores dessa comunidade vão fazer o que a Bíblia diz para eles fazerem, honrar pai e mãe. Porque quem não entendeu ainda que a Bíblia tem duplo sentido, essa passagem também tem duplo sentido. A passagem de Efésios, capítulo de número 6 e versículo 2, diz, honra a teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Amém, igreja? Quem ainda não entendeu que a Bíblia tem dupla interpretação, ela tanto serve para naquele momento, ou seja, Deus está ensinando que devemos honrar o pai e a mãe da terra, mas existe um pai espiritual e uma mãe espiritual. Você sabe quem é o pai e talvez não sabe quem é a mãe, mas a mãe é a igreja em forma de comunidade que gera os filhos de Deus. Entendeu, meu igreja? Então quem está convertido, quem já está no processo adiantado de fé, não importa que receba essa palavra, quando vir glorificar Deus, que está no lugar onde não gloria a si mesmo, e não deixa o homem de gloriar-se, ele deixa que Deus seja glorificado, porque a glória pertence ao Senhor. Então esse lugar aqui é o lugar onde Deus gera os seus filhos. Então, se eu sou maduro na fé, eu honrarei meu pai e honrarei a mãe da terra, que é a igreja de Jesus. Amém? É difícil entender isso, mas só quem está em espírito consegue entender isso. Eu nunca vou deixar de pregar o que Deus revela. Aconteça o que acontecer, não importa quantas cadeiras vazias tiverem, mas eu pregarei sempre o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Abra a Bíblia Sagrada em João 4. Nós vamos finalizar que João 4 diz que Deus está à procura. Jesus falou, Deus está à procura. Lá no versículo de número 22, Jesus está falando com uma mulher religiosa. Vós adorais o que não conheceis. Nós, ele diz os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então o versículo 23 ele fala, mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. E ele então finaliza, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga glórias a Deus. Então aí está, a conclusão é essa, Deus deseja ter ao seu lado verdadeiros adoradores. Esse é a vontade de Deus, esse é o desejo do Senhor. Não se esqueça que nós falamos no início, que há uma grande distância entre o desejo, que é a vontade, e a permissão de Deus. Amém ou amém? Então, concluindo o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento, porque Ele deseja ver verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vá a favor, em nome de Jesus, no capítulo 6 de Efésios, de novo, porque é necessário. Então ele deseja ter adoradores verdadeiros. Amém? Amém? Mas agora é necessário que esses adoradores estejam revestidos do poder de Deus. A única forma desses adoradores continuarem sendo os verdadeiros adoradores é estarem revestidos. Por quê? Porque neste mundo dominado pelas forças malignas,
Se você não estiver revestido da armadura de Deus, você não resiste na batalha, não resiste o dia mau. Então Jesus revela através do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, dizendo, versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E finalizando, portanto, tomai toda, diga toda a armadura. Amém, amados? Então não é de vez em quando você vir à igreja, não é de vez em quando você dizimar, não é de vez em quando você fazer oração, não é de vez em quando você se consagrar. Então a palavra diz, tomai toda a armadura de Deus, toda. Você deve estar o tempo todo revestido da graça de Deus, porque o inimigo anda e nem agora, amados. E o final aqui é, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer ainda inabaláveis. Diga glórias a Deus. Aí está a palavra revelada e a conclusão final. Há uma diferença muito grande entre a vontade e a permissão de Deus. E a vontade dele é que nós cresçamos na sua graça e no seu conhecimento. Mas ele permitirá que você passe provas por provações, para que a sua fé cada dia mais seja mostrada e Deus seja glorificado na tua vida. Você crê? Então aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Desde o princípio, Deus nos revelava essa palavra sobre a necessidade das provações. Então, quando vier as provas daqui para frente, você não se esqueça de dar aquilo que Deus ensina na sua palavra. Em tudo dai graças. Amém? E você está sendo provado para ser fortalecido e vencer o mal. Amém? Coloque-se em pé e vamos fazer nossa oração final. Eu quero crer em nome de Jesus que você essa noite não vai sair daqui como mais um que está à procura de culpados do seu estado. Você encontrou um culpado. O culpado chama-se serpente, o diabo, a antiga serpente, o dragão. Ele é culpado de tudo aquilo que ocorre de ruim na sua vida, porque ele persegue o ser humano, ele persegue a igreja de Jesus Cristo. Agora Jesus deu força, deu autoridade para a igreja dele na terra, para vencer todo o mal. E ele é o cabeça da igreja. Ele está com a igreja, como a igreja está nele. Diga amém? Amém. O inimigo não pode ir contra a igreja de Jesus Cristo. Aliás, está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Há tempo para todas as coisas. O tempo agora é se fortalecer. Seja fortalecido em nome de Jesus. Senhor, eis aqui teus filhos que vieram essa noite para ouvir a tua palavra, para serem fortalecidos, pois a tua palavra diz que o que nos faz vencer o mundo é a fé, e a fé é aquilo que nos dá certeza e convicção. Só podemos tê-la, Senhor, que é um dom do Senhor, pelo meio que o Senhor mostra em sua palavra, que é o ouvir da palavra. Estamos aqui, Senhor, humildemente pregando e ouvindo a tua palavra, para que teu Espírito testifique a revelação da palavra revelada esta noite, a confirmação de tudo que foi pregado, para que nós possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes do que ouvimos, e tua glória seja manifestada em tudo que fizermos e em todas as coisas que o Senhor nos dá.